Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso de número 24 até o verso de número 27, que fala sobre os fundamentos de uma casa, que fala sobre a base de uma casa. E no final a SAF já se prepara porque vai voltar aqui. Não é o Ministério de Louvor que vai fazer o pós-lúdio, mas é a nossa SAF e toda a igreja vai cantar. E nós louvamos a Deus por isso, porque o Senhor vai conduzindo todas as coisas. E vamos ler para meditação nessa noite esse texto que se encontra em Mateus capítulo 7, a partir do verso de 24, e diz assim. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? São 3 versículos, ou 4. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Quase que a gente pode ir embora já, porque a gente já sabe muito bem isso. O que nós vamos falar aqui, meu irmão, não é novidade. Todos nós ouvimos demais. E essas palavras são proferidas, palavras de... Vamos lá, toda a igreja sabe quem foi que falou essas palavras aqui? Palavras de Jesus. Finalzinho do Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Jesus, lá desde o capítulo 5 de Mateus, vai falando e trazendo uma série de instruções, orientações para a vida do homem, da vida da mulher, do casamento, vem falando a respeito da vida espiritual, vai falando a respeito dos relacionamentos, a respeito da família. E no finalzinho, Jesus traz justamente esse texto, essa palavra, orientando assim. Mas imagina, meu irmão, você diante de 2 casas. Por fora, elas parecem iguais. Ambas são bonitas, bem construídas, elas vão transmitindo ali uma segurança muito grande. Mas quem passa pela rua não consegue perceber diferença nenhuma entre elas. Não consegue perceber porque elas são idênticas. Mas então o céu escurece, a chuva começa a cair, os ventos começam a aumentar, os rios começam a transbordar, a tempestade chega com toda a sua força. Quando tudo termina, uma casa continua de pé, a outra está em ruínas. O que fez a diferença? Essa é a pergunta. O que fez a diferença para uma permanecer de pé e a outra está em ruínas? Grande é a sua ruína, diz o texto. E a gente responde com facilidade que não foi o tamanho da casa, não foi o valor ali empregado na construção dessa casa, não foi a intensidade da tempestade, mas a diferença estava na fundação, no fundamento, na base. Então Jesus ele vai contando essa parábola, no final do Sermão do Monte, justamente para ensinar uma verdade que continua atual para mim e para a sua vida. Jesus ele vai trazendo essa reflexão ali para aquele povo todo que estava ouvindo a sua palavra, justamente para trazer uma aplicação na nossa vida, que o que sustenta a vida, o que sustenta um casamento, o que sustenta uma família, não é aquilo que as pessoas veem, mas aquilo sobre o qual estão edificados. Tem uma ilustração muito interessante num curso que a gente tem aqui na igreja chamada Habitudes. O Habitudes é junção de 2 palavras, hábitos com atitudes. Então, inventaram um curso e juntaram, fizeram um neologismo aí, inventaram uma palavra dizendo habitudes, hábitos com atitudes. E a primeira lição desse curso, que é
aplicado para os adolescentes, e eu vou dar um spoiler aqui, é que fala sobre o iceberg. O iceberg é interessante, que é aquele bloco de gelo gigante que fica vagando pelo mar, e os navios precisam ter um cuidado muito grande, porque se bater nele, afunda. O Titanic foi assim, bateu num iceberg e afundou. Mas interessante que, vamos trazer o exemplo aqui do Titanic, que quando o vigia observou que tinha um bloco de gelo gigantesco na frente do navio, ele começou a gritar, ele começou a falar com a direção daquele navio, com o comandante daquele navio, que tentou virar. Mas tudo aquilo que o vigia viu que estava sobre a água, estava aparecendo, era apenas 10% do tamanho do bloco de gelo que estava na água. 10%, porque 90% estava submerso. O que sustentava os 10% era aquilo que não aparecia. Você consegue entender já a relação que a gente está fazendo aqui? Às vezes a gente vai tentando construir algo bacana, bonito, algo confortável, algo que traz uma beleza grande, mas não adianta a gente manter todas essas coisas se nós não tivermos uma base sólida. Porque o que sustenta aquilo que aparece é aquilo que não aparece. Esse é o texto que a gente está diante aqui, e a gente vai vendo, né? E a gente falando sobre famílias, a gente vê que a gente continua, enquanto famílias, vivendo tempos em que muitas famílias vão enfrentando crises, vão passando por desafios, problemas, situações adversas. E talvez seja a sua família que esteja passando assim hoje, meu irmão. Talvez a sua família esteja enfrentando um vento forte, uma tempestade muito grande. Eu não sei como que você entrou aqui, o que você está vivendo. Alguns vão enfrentar, né, os ventos fortes, as tempestades, pode ser questões financeiras, pode ser uma situação de saúde, um conflito familiar, né, uma ansiedade, o desafio na criação dos filhos. Tantas coisas a gente vai podendo elencar e colocar aqui nessas observações, e a gente vai vendo, né, porque Jesus, ele, no final desse texto, ele vai fazer uma pergunta que Jesus vai nos fazer hoje. Não é quando, ou melhor, não é se a tempestade virá, mas é quando ela virá. Então a pergunta que Jesus nos faz hoje não é se a tempestade vem, mas é quando ela vem, ou quando ela vier, como você vai estar preparado para enfrentar. É isso que Jesus está trazendo. E a gente vai falando aqui sobre vidas, a gente vai falando sobre casais, a gente vai falar sobre casamento, a gente vai falar sobre famílias. E famílias prudentes, pessoas prudentes, são aquelas pessoas que praticam a palavra de Deus. É muito claro isso no texto. Quando Jesus ele vai trazer, Jesus ele não fala apenas de ouvir, mas Jesus ele vai falar de ouvir e obedecer. Hoje de manhã estávamos na nossa escola dominical, e a gente estava falando, e cheguei até a comentar isso, que o sábio não é aquele que possui mais conhecimento bíblico, mas é aquele que transforma a palavra em prática diária. É aquele que conhece, meu irmão, a palavra, mas ele coloca em prática, ele obedece essa palavra. E quando fazemos isso na família, olha, a pergunta aí para o seu pequeno grupo de crescimento. Já é a primeira pergunta. Quando que a gente pratica a palavra dentro da nossa casa? Quando que a gente pratica a palavra na nossa família, dentro do nosso lar? Quando? Talvez você tenha um monte de resposta para ela. E aqui eu já disse no início dessa mensagem que a gente não vai estar falando nada novo, mas a gente vai estar falando coisas que a gente muitas vezes já sabe. Mas é interessante, meu irmão, que, por exemplo, o marido ele vai praticar a palavra quando ele ama verdadeiramente a sua esposa, quando ele tem um amor sacrificial, um amor cuidadoso, um amor incondicional pela sua esposa. Isso é edificar a sua família sobre a rocha. Quando é que a esposa ela pratica a palavra de Deus? Você sabe disso.
A esposa, ela vai praticar a palavra de Deus quando ela vai cultivar o respeito, quando ela vai cultivar a sabedoria do cuidado dentro da sua casa. Quando é que os pais praticam a palavra de Deus? Os pais praticam a palavra de Deus quando eles vão discipular os seus filhos de acordo com essa palavra, quando eles vão ser os exemplos dentro da sua própria casa, exemplos do próprio Cristo, exemplos daquilo que Deus fala para que eles cumpram. Eles estão praticando a palavra, eles estão edificando a família sobre a rocha. Quando é que os filhos praticam a palavra? Os filhos praticam a palavra quando eles honram seus pais, quando eles obedecem os seus pais, quando eles respeitam os seus pais. Respondam para mim agora, sim ou não? Eu falei alguma coisa que você não sabia? Sim ou não? Não. Todo mundo sabe disso. Meu irmão, quando a gente vem aqui pregar, eu, pastor Érico, qualquer um que vem aqui pregar, meu irmão, a gente às vezes traz até alguma curiosidade bíblica que você não conhece, mas geralmente a gente prega a palavra que a gente já sabe, que você já sabe. A gente vai pregando e a gente não vai trazendo novidades, mas a gente vai repetindo aquilo que a palavra de Deus diz, de Gênesis a Apocalipse. E é interessante, meu irmão, que muitas famílias conhecem a Bíblia, mas nem todas que conhecem, vivem. Nem todas que conhecem, praticam. Nem todas que ouvem essas palavras, exercem aquilo que devem exercer. Certa vez um determinado homem chegou para mim, né, e querendo meio que se gabar, chegou e falou assim: pastor, o senhor não sabe da maior. E eu falei: o que foi, meu irmão? E a família dele já não era lá, não estava tão firmada na rocha. Mas ele chega para mim e fala que assim: pastor, eu quero lhe dizer uma coisa, na minha casa tem mais de 20 Bíblias. Eu falei assim: glória a Deus, meu irmão. Imagina, né? Agora a pergunta que o pastor vai fazer para ele: já que tem 20 Bíblias na sua casa, meu irmão, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você está baseando a sua família sobre essas palavras? Você tem praticado a palavra de Deus junto com os seus filhos? Tem sido exemplo daquilo que Deus manda você ser? Como você tem tratado a sua esposa? Como a esposa tem tratado você? Porque, meu irmão, não adianta a gente ter 20 Bíblias e a gente conhecer a Bíblia de capa a capa, se a gente não praticar. O homem prudente é aquele que pratica a palavra. Então, meu irmão, a gente não tem que ser dirigido pelas nossas crenças, pelos nossos achismos. O grande problema hoje do ser humano, e a gente vai olhando que a consequência vai se desenrolar na família muitas vezes, é porque, por mais que conheça a palavra, por mais que saiba aquilo que Deus quer que ele faça, ele começa a viver de acordo com aquilo que ele acha que é certo. Aquilo que ele acredita que são as suas crenças centrais, né? São aquilo que ele acredita que é realmente relevante, mas ele abandona aquilo que Deus vai falando a respeito dele, a respeito do próximo, a respeito do próprio Deus, a respeito do relacionamento. Ele vai deixando de lado para ele viver aquilo que ele acha que é certo. Aquilo que ele acredita, né? Aquilo que é a sua crença. Então a força de um lar, meu irmão, não está apenas em possuir uma Bíblia sobre a mesa, mas em permitir que essa Bíblia governe a nossa casa. Essa palavra dirige a nossa família. E é isso que a palavra vai trazer. Então o texto aqui vai continuar dizendo: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma família prudente, meu irmão, constrói a sua casa sobre a rocha. Uma família prudente constrói sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. A rocha é a palavra de Deus. Todo aquele que ouve essas minhas palavras é a palavra de Deus. A rocha é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada. Ele é a rocha. Mas para construir, meu irmão, sobre a rocha, isso exige de nós muito esforço. Não é fácil.
Porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que deixar, né? Lá na Palestina, quando Jesus está falando, aquele ambiente que ele está falando, é interessante que muitas vezes quando vinham as tempestades e as chuvas, ali perto do mar da Galileia, a areia, ela ficava endurecida, quase que petrificada, por causa da chuva que caiu e depois ela ficava dura. Algumas pessoas chegavam e construíam a sua casa ali em cima daquela areia. Ela estava dura, ela estava firme, mas quando vinha uma outra tempestade, uma outra chuva, ruía, porque não estava firme. Outra questão também que a gente teve pesquisando é que ali naquela região, uma região que havia sido invadida muitas vezes, cidades tinham sido construídas e reconstruídas e sobre escombros, porque passava-se ali, vários impérios iam passando, ia destruindo, e ia formando ali um monte. E eles construíam um sobre o outro, sobre escombros. Mas quando Jesus está falando é o seguinte, olha, você precisa ter atenção, porque quando você for construir, por mais que pareça firme, você não pode acreditar nisso. Você tem que cavar até achar um lugar sólido, até você achar uma rocha, e a partir dali, principalmente grandes edificações. E aí quando a gente fala grandes edificações, imagina muralhas, imagina templos, imagina anfiteatros, imagina um aqueduto, imagina coisa grande. Eles precisavam cavar bem, porque se não fizesse isso, ruía. Agora, meu irmão, quando a gente fala a respeito da sua família, a respeito da nossa casa, a gente está falando de coisa pequena ou a gente está falando de coisa grande? Estamos falando de coisas enormes, porque a família é a base da sociedade. Quando a gente tem uma família sólida, quando a gente tem uma família saudável, quando a gente tem uma família abençoada, quando a gente tem uma família baseada na rocha, na palavra de Deus, meu irmão, a igreja é forte, a sociedade é forte. O que o inimigo está tentando fazer? Destruir a família. A gente vai olhando para a sociedade, a gente vai olhando para a mídia, a gente vai olhando para as leis que estão tentando fazer, meu irmão, cada coisa absurda, muitas vezes, que vão tentando propor para passar justamente para afetar a família. Para sair desse padrão estabelecido por Deus, para que a gente vá bem, para que a gente cresça, para que a gente tenha filhos saudáveis, para que a gente experimente coisa boa lá na frente, para que a nossa posteridade conheça o Senhor. Qual era o grande problema de Israel ao entrar na terra? Por que eles vagaram 40 anos lá? Deus estava tendo um cuidado com aquele povo muito grande, porque se tira do Egito, coloca imediatamente também lá, é por causa do pecado. A gente sabe que o povo errou, o povo desobedeceu a Deus, tinha um coração duro, uma dura cerviz, consequência do pecado e do afastamento de Deus. Mas por que eles vagaram 40 anos no Egito, no deserto? Porque se eles saem do Egito e entram imediatamente na terra prometida, meu irmão, desastre total. Já no deserto foi um desastre. Eles não lembrariam de Deus em hipótese nenhuma. E depois que entraram, ainda assim, a gente vai vendo a consequência, a gente vai vendo o afastamento, tudo aquilo que estava acontecendo. Então, meu irmão, construir uma família segundo Deus vai exigir algumas coisas de nós. Por isso que ele estava falando assim, muitas vezes a gente olha para a palavra, a gente conhece a palavra, a gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes a gente não faz. E isso vai exigir algumas coisas de nós, por isso que muitas vezes é difícil. A primeira coisa é renúncia. Você sabe o que significa renúncia? Eu joguei no dicionário lá. É o ato natural e voluntário de desistir de um direito. Difícil, né? É direito seu. Mas é o ato natural e voluntário de desistir de um direito. E quantas vezes a gente quer o direito, a gente acha que sabe, a gente acha que pode, a gente acha que é nosso. E muitas vezes Deus está dizendo, não vá por esse caminho. Não anda de acordo com essa realidade. E muitas vezes a gente fala assim, eu quero. Quando na verdade Deus está falando assim, o que você precisa fazer é renunciar. Você precisa renunciar à sua vontade, os seus achismos, para você andar de acordo com aquilo que eu estou dizendo para você. Aí você vai ser bem-sucedido. Aí você, não é assim que Deus fala lá para Josué?
Fala assim, se você tiver cuidado de guardar tudo aquilo que meu servo Moisés falou, que é a minha palavra, você vai experimentar coisa boa, você vai ser bem-sucedido, você vai ter sucesso. São essas palavras que está escrito na Bíblia, Josué 1:8, se eu não me engano. Você vai ser bem-sucedido. E todo mundo quer ser bem-sucedido. O detalhe é que a gente quer ser bem-sucedido sem renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, que são muitas vezes errados, porque a gente não quer cumprir aquilo que Deus está falando. Renúncia. Meu irmão, quando a gente olha para a Bíblia, o maior exemplo de renúncia é o próprio Cristo Jesus, que abriu mão da sua glória, não julgou com usurpação ser igual a Deus, veio a esse mundo, tornou-se homem, foi fiel até a morte e morte de cruz. Isso é renúncia. O próprio Deus. A gente olha para um Moisés, lembra, né? Moisés, para libertar o povo, Moisés morava num palácio. Ele renuncia todo aquele conforto, toda aquela riqueza, todo aquele... Ele era um príncipe, meu irmão. Ele renuncia para ele andar com o povo de Deus, para ele servir ao Senhor, para ele fazer aquilo que ele tinha sido chamado, o propósito dele. Renunciou. Você lembra de Daniel? E a gente poderia ficar falando um monte de coisa aqui. Meu irmão, todas essas histórias estão na Bíblia, não é simplesmente para a gente conhecer, mas isso serve de exemplo para a minha vida e para a sua vida, para nós aplicarmos dentro da nossa casa. Um Daniel, ele chega e ele fala que assim, eu prefiro me abster, eu prefiro me afastar de tudo aquilo que está sendo oferecido, tudo aquilo que está chegando para mim, porque eu quero me santificar ao Senhor. Então, quando a gente vai olhando para essas questões, a gente precisa entender o que eu tenho que renunciar na minha vida para que a minha família seja bem estabelecida e ela tenha uma edificação sólida. Porque a tempestade vem. E vem, meu irmão. Todo mundo passa por isso. Mas aí a gente vai fazer a pergunta: o que você precisa renunciar hoje? O que Deus está falando ao teu coração? Porque quando a gente não resolve renunciar, a nossa casa está enfraquecida. A gente está edificando sobre a areia. Quer ver uma outra coisa? Para que a gente construa uma família segundo Deus, e Ele vai exigir de nós perseverança. A gente precisa perseverar. E perseverar, meu irmão, na Bíblia, ela vai ser retratada como a capacidade de manter a fé, a obediência, mesmo diante das grandes provações. A gente precisa ser perseverante. Lembra de Jó? Meu irmão, Jó é tremendo, que enfrentou tanta dor, tanta luta, tanta adversidade na sua vida, mas ele não negou o Senhor. Você lembra de um Davi? Um Davi, meu irmão, que foi ungido por Samuel, o rei. E ele ali enfrentou lutas, perseguição, a sua família enfrentou lutas e perseguição por causa disso. Até ele ser coroado rei. Sabe quanto tempo levou para Davi ser coroado rei no lugar de Saul? Depois de Saul? De 13 a 15 anos. Depois dele ter sido ungido. Isso é perseverança. Poderia ter falado assim: não é possível. Samuel errou. Vou desistir. Vou desistir. Quantas vezes a gente desiste? Né? Uma mulher cirofenícia que chega ali diante de Jesus e fala assim: cura minha filha. E Jesus fala que é assim: não, eu não vou dar o pão que é destinado ao povo de Israel, aos meus filhos, para os cachorrinhos. E ela fala assim: não, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos que caem da mesa. E Jesus fala assim: ah, essa tem fé, essa persevera, essa não desiste fácil. Irmão, quantas vezes a gente desiste fácil das situações, mas o Senhor vai nos chamando a atenção. E aí vai chamando a atenção, meu irmão, para a gente construir sobre a rocha, a gente precisa ter oração dentro da nossa casa, a gente precisa ter perdão dentro da nossa casa. Ó, Bíblia. Eu poderia pregar aqui um sermão inteiro sobre perdão.
Eu poderia pregar um sermão inteiro sobre oração. Eu poderia pregar um sermão inteiro sobre compromisso, sobre intimidade com Deus. Nada que você já não saiba. Aí vem Jesus, no final da palavra dele, fala que é assim: o homem prudente é aquele que ouve e pratica. Como está a prática? Porque saber a gente sabe. Não é assim? Então, meu irmão, uma família construída sobre a rocha, sobre Cristo, ela ora junto. Ela ora junto buscando a direção de Deus. Meu irmão, quantas situações na vida a gente precisa buscar a direção de Deus a respeito de um trabalho, a respeito de uma carreira. Os filhos muitas vezes vão entrando lá na síndrome de Peter Pan. Sabe qual é essa síndrome de Peter Pan? A gente está ali numa fase que a gente não sabe se é criança, se é adulto. Às vezes a gente quer ser adulto e a gente fala assim: poxa, mãe, vai falar assim comigo? Aí daqui a pouco a mãe fala alguma coisa mais dura e fala assim: poxa, mãe, eu sou criança, só não tem que falar assim comigo. Ele não sabe se ele é adulto, se ele é criança. Meu irmão, às vezes a gente precisa parar para orar em casa, a gente precisa buscar a direção de Deus, a gente precisa resolver os conflitos, muitas vezes, biblicamente. Como que você tem resolvido as situações que têm aparecido na sua casa? De acordo com aquilo que você conhece, com aquilo que você sabe, com a instrução que você tem, ou de acordo com a palavra de Deus? Nosso irmão Saulo orou aqui, e eu gostei muito da oração, falando amém ali o tempo inteiro: amém, Senhor, amém. Porque ele falou várias vezes assim: Senhor Jesus, que tu sejas o centro. Que tu sejas o centro na família. Que tu seja o centro na igreja. Meu irmão, é assim que a gente tem que viver. O fundamento, meu irmão, vai determinar a estabilidade da construção. O fundamento determina a estabilidade da construção. Mas o texto continua dizendo: e caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Toda a família vai enfrentar tempestade. Toda a casa. Observe, Jesus não disse se, mas ele disse quando, né? Quando a tempestade vier, mais ou menos assim que o texto vai falar. Não tem essa palavra, mas a tempestade virá. É isso que ele está dizendo. A tempestade vem. O que são as tempestades? Vamos lembrar. São as crises que a gente passa. Às vezes uma crise financeira, uma doença. A gente vai passar algumas lutas ali. É desemprego, são perdas, são conflitos conjugais, são problemas com filhos, são perseguições espirituais que a gente vai enfrentando. E a diferença entre as duas casas não foi a tempestade. Já falei isso também. Mas a diferença foi o fundamento, a base. Famílias. Meu irmão, muitas vezes a gente tem uma família piedosa, né? O que é uma família piedosa? É uma família que teme ao Senhor, uma família que conhece a palavra, uma família que está na igreja, uma família que busca o Senhor, que procura andar em obediência a Deus, que tem a sua base bem estabelecida na palavra de Deus. Isso é uma família piedosa, uma família crente, uma família que confia no Senhor, uma família que deposita a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Ah, que bom! Também vai passar por tempestade. Também enfrenta lutas, também vai passar por essas situações adversas. Mas o detalhe e a diferença dela é que ela possui recursos espirituais para enfrentar essas lutas. E aí, meu irmão, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, diz o texto, né? A família insensata ouve, não obedece. Não obedece. Essa é a família insensata, ou a pessoa insensata, ou o casal insensato. Homem insensato é aquele que também ouviu de Jesus. Ele não era ignorante, ele sabia, né? Ele possuía informação, mas no coração dele, no coração daquela família ainda não houve transformação. E o maior perigo para uma família cristã não é a falta de conhecimento, mas a falta de obediência. Vamos fazer algumas perguntas que eu acho que é interessante. A gente não conhece bem sobre perdão, e quando você vai enfrentando situações assim, quantos de nós a gente
a gente conhece muito bem sobre perdão, mas o nosso coração está cheio de mágoa. Quantas de nós a gente conhece sobre a oração, mas muitas vezes a gente não ora? Quantos de nós, meu irmão, conhece sobre o amor, mas a gente vive em constantes conflitos? Quantos de nós, meu irmão, conhece sobre criação de filhos, mas muitas vezes a gente não vai aplicar esses ensinamentos bíblicos na vida dos nossos filhos? E é isso que Jesus está chamando a atenção. Jesus está falando com aqueles religiosos. Jesus está falando o seguinte: olha, vocês têm uma base religiosa muito grande. Está falando para aqueles saduceus, para aqueles fariseus, está falando para todo aquele povo que tinha uma base, meu irmão, que eles acreditavam que era sólida. Mas o que Jesus estava falando para eles é: isso é areia. O que vocês precisam olhar é para a palavra. Porque o conhecimento sem obediência vai produzir, sabe o que, meu irmão? Uma fé superficial. A gente tem conhecimento, a gente sabe o que Deus manda, a gente sabe o que Deus deseja de nós, a gente sabe tudo o que é para fazer. Mas se não tiver obediência, a gente tem uma fé que é superficial. Não é uma fé aprofundada. E aí o verso de número 27 encerra dizendo: e foi grande a sua ruína. Uma casa sem fundamento acaba caindo. Uma casa sem fundamento cai. A queda é repentina, a queda é devastadora. Uma construção sem fundamento pode parecer firme por algum tempo, por fora tudo parece bem, mas quando chegam as pressões da vida, a fragilidade é revelada. Ontem estivemos aqui na igreja fazendo um mutirão. E aí fomos no terreno novo que tinha um casebrezinho lá, e a gente começou já a derrubar, porque não dá para fazer nada naquele lugar. E é muito antigo, muito velho, muito precário. Daqui a pouco eu estava do lado de fora e escuto um barulho grande, faz bum. Eu falei: meu Deus. Fui lá, né? A gente já tinha orado, a gente já tinha pedido a Deus para que o Senhor guardasse, a gente fala, todo cuidado. Aí daqui a pouco estava lá o nosso irmão Marcos, da Janes. E ele falou assim: pastor, parecia a casa dos 3 porquinhos, que eu soprei, caiu. Só dei um empurrãozinho, pastor. O muro caiu todo, caiu tudo. Cai tudo de uma vez. Quando a gente não tem um bom fundamento, cai tudo de uma vez. Então a queda, meu irmão, ela começa com pequenas negligências. Falta oração, daqui a pouco falta comunhão, daqui a pouco falta perdão, daqui a pouco falta tempo junto. Você sabe, vamos fazer algumas perguntas aqui boas também. Pai e mãe, o filho pode ser pequenininho e ele pode ser grandão. Mas você sabe qual é o dom do seu filho? Se ele for da igreja. Você conhece o dom do seu filho? Conhece? Você conhece o temperamento do seu filho? Qual é o temperamento? Você conhece a linguagem de amor do seu filho? Ele é pequenininho, mas ele tem. E sabe como é que a gente conhece o temperamento do filho, que a gente conhece o dom do filho, quando a gente conhece a linguagem de amor do filho? Quando a gente convive. Você conhece do seu pai, da sua mãe? Porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa para aquele que está dentro da nossa casa que agrada a gente, mas a gente não se preocupa em fazer aquilo que agrada o outro. A gente não conhece o temperamento de outro. Meu irmão, filho, um é diferente do outro, pode ser gêmeo. Pode ser gêmeo, um é diferente do outro, tem um temperamento diferente, tem uma linguagem de amor, tem um dom diferente. Mas a gente precisa de contato, a gente precisa de comunhão, a gente precisa de tempo junto. A gente sabe de muita coisa, pequenas negligências. Quer ver uma coisa? Distanciamento de Deus. São as pequenas coisas que vão acontecendo, meu irmão. A gente começa a faltar o culto. Estou cansado. Não vou hoje não. E aí você não vem como pai e mãe? Automaticamente o filho não vem. Quantos pais chegam para mim e falam para mim assim: pastor, estou aqui hoje. Não é pouco não, é muito.
Estou aqui hoje porque o meu filho acordou cedo e falou: pai, vamos para a igreja, pai, vamos para a igreja, pai, vamos para a igreja. E o pai veio para a igreja porque o filho falou: pai, vamos para a igreja. Mas o filho vai crescer. E quando ele não é trazido, não é obedecido, e o pai não cria essa rotina e essa cultura de vir ao culto, domingo é dia do Senhor, domingo é dia do Senhor. Daqui a pouco o filho vai falar que é assim: quer ver? Não vou mais não. Pode ir, vou ficar. Porque não é uma prioridade. Ah, não vou no PGC, não. Não quero ir no PGC. Tem um monte de gente aqui que não vai a PGC. A gente tem uma programação, na verdade a gente tem duas, né? A gente tem uma reunião de oração que acontece na segunda-feira, uma reunião de consagração. A gente tem os pequenos grupos que acontecem nas quartas-feiras. A gente tem o culto de domingo, a gente tem a escola dominical e a gente tem um culto de domingo à noite. Meu irmão, a gente não pode negligenciar essas coisas. A gente não pode começar a deixar isso de lado, porque a gente vai ficando fraco. A nossa família vai ficando fraca. E aí, meu irmão, se eu estou fraco, minha família está fraca, eu estou construindo sobre a rocha, ou eu estou construindo sobre a areia? Dá para entender? A gente não está falando nada que você não saiba, meu irmão. Então, quando o fundamento é abandonado, é negligenciado, a ruína torna-se inevitável. E eu quero concluir já. Eu quero concluir dizendo que Jesus ele vai encerrar o seu sermão do monte com uma pergunta que está implícita aqui nesse texto. Sobre qual fundamento você está construindo a sua casa, a sua família, a sua vida. Não basta a gente frequentar a igreja, isso é necessário. Não basta a gente ouvir sermões, isso é muito importante. Vir à igreja, ouvir sermão, a gente conhecer a verdade é preciso, mas é necessário a gente praticar a palavra. Eu ouço sermão o dia inteiro, pastor. Tá bom. E? A grande pergunta que os filósofos fazem, E daí? Eu ouço sermão o dia inteiro, pastor. Eu estou na igreja sempre, pastor. Ok, que bom. Mas a gente precisa praticar. Colocar em prática. Então as tempestades, elas vêm para todos, meu irmão. Mas a família edificada sobre Cristo, ela permanece. E hoje a gente está diante da palavra. Não estamos apenas ouvindo uma história sobre dois construtores, mas estamos olhando para a nossa própria casa. Jesus, ele nos mostra que existe apenas dois caminhos. Ou constrói sobre a rocha ou sobre a areia. Não tem outra realidade. Então, como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Se existem áreas na sua família que precisam ser reconstruídas, hoje é o dia, meu irmão, que você precisa voltar ao fundamento. Talvez o amor tenha esfriado. Você precisa voltar para a rocha, que é Cristo, para a palavra de Deus. Talvez você tenha enfrentado ou esteja enfrentando feridas que precisam ser perdoadas. Onde é que a gente consegue força para isso? Quando a gente está edificado sobre a rocha. Às vezes a nossa vida de oração, ela está meio negligenciada e a gente precisa voltar para a palavra. Porque os ventos vêm e sacodem. E a gente precisa estar preparado. Jesus, ele fala: venha para mim. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele fala: vem, quem quer me seguir, venha. Mas precisa deixar e abandonar. Toma a sua cruz e siga-me. Jesus ele vai chamando para que haja um despertamento.